Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Me chamo Guilherme, né? Hoje vai começar mais uma entrevista, a sessão de sábado, né? Que o canal resolveu fazer entrevista também no dia de sábado. E quem acompanha o canal nosso já faz algum tempo sabe que o canal, de vez em quando, faz algumas entrevistas com outros canais, né? A gente teve aqui a oportunidade de entrevistar por duas vezes os nossos amigos da Perdidos no Vale, né, que é um canal mais cultural para falar de música. E entrevistamos também o podcast do Chinfra, né, que é um podcast que fala de assuntos variados também, né, como a gente sabe, o nome do canal chama de tudo um pouco, né, mesa de E o debates. seu sinal está caindo. Não É, estou não tô e conseguindo te ouvir. E também a gente já entrevistou o canal do Realzenha, né? E agora a gente vai entrevistar um canal que mais político, né? Se assim pode se dizer também, faz algumas entrevistas sobre cultura, que é o canal, né, Café e Cachimbo, né? Do meu amigo aqui, Luciano, né? Tudo bem, Luciano? Antes da gente começar o nosso papo, né? A nossa collab, né? Com muitos tease, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Luciano, Luciano Ferreira Alves. Faço o canal Café e Cachimbo em parceria com o amigo e irmão Hilário Bispo de Jesus. A gente está nessa luta também internet que faz um ano, mais ou menos. Começamos com um documentário chamado Retalhos de Solidão, em que a gente pediu para que as pessoas mandassem pequenos vídeos contando como estava sendo naquela altura enfrentar a pandemia sozinho em casa ou isolado com a família. O Hilário vem de um histórico de luta, de movimento negro, enfim, e de movimentação política, né? Uma pessoa muito engajada. E eu venho mais enfim, venho por caminhos tortuosos acadêmicos. Eu sou formado em artes cênicas, tenho especialização em cultura e religiosidade afro-brasileira e um mestrado na área de educação. Beleza, maravilha, Luciano. Queria que você falasse aí pra gente um pouco, né? Como que foi o desenvolver do canal durante esse um ano, né, de existência de vocês? Olha, foi como é que eu vou dizer? É um tatear no escuro, assim, né? A gente vai fazendo e aprendendo enquanto faz, assim. Eu trabalhei muito tempo como editor de vídeo, então essa parte de produção do vídeo em ilha não linear era para mim é mais tranquilo, mas desbravar essa coisa que é a internet, o YouTube, essa parte de promover o canal, de, enfim, de conseguir a, a, chama, tentar driblar minimamente esses algoritmos que parece que dificultam quando a gente é de esquerda, é o que inclusive trazer figuras muito interessantes para o canal. Assim. Então, eu convido mais o pessoal das artes, mais o pessoal daquele movimento e o Hilário mais do movimento político. Sim, eu vi que, né, vocês trouxeram figuras como o próprio João Safalão, né, o Eduardo Suplicy. Aqui no canal também a gente, fazendo propaganda, a gente tenta trazer também figuras, como, por exemplo, a gente trouxe aqui o Carlos Gianazzi, Olha que legal. o professores de universidades, enfim. É, E quais são os planos aí para o futuro aí do canal, né? Porque a gente sabe que uma hora essa pandemia tem que acabar, né? E as coisas vão voltar no ensino no presencial, que é uma coisa boa, né? E de outro lado, né? A gente precisa se preparar, né? Para a gente entrou nessa, né? E eu particularmente pretendo continuar depois da pandemia continuar
no futuro. Então, quais são os planos para o canal? Eu acho que a maior vontade que a gente tem é começar a fazer as entrevistas pessoalmente, né? Conseguir encontrar as pessoas, que acho que faz toda uma diferença, né? Esse contato próximo faz olho no olho de fato, traz outras respostas, traz outro calor para a conversa. Nosso canal nasceu do fato de a gente sempre parar para conversar. Então estava sempre com cachimbo, assim, o cachimbo não é cênico. Eu parei mais de fumar cachimbo, eu voltei a fumar cigarro industrializado. Mas o Hilário sempre fumou cachimbo, tal, e tem mais uns colegas nossos que fumam, uns amigos, nossos irmãos nossos que fumam cachimbo. A gente parava em roda, ficava conversando. E sempre uma conversa muito boa, chegava mais um, aí saía mais um, enfim. E isso se levava por horas, né? E a gente sentiu falta disso na pandemia. Então, o programa também foi uma forma de resgatar esse encontro. E acho que algo que a gente espera para o fim da pandemia é conseguir refazer esse encontro agora com esse desdobramento online para quem quiser participar. Sim, entendi. E você falou do cachimbo, me tira uma curiosidade aí para mim. Cachimbo, né? Fumar cachimbo seria a mesma coisa que fumar cigarro? Não, bem diferente. Bem diferente em vários aspectos. Primeiro que o cachimbo que a gente fuma, ele é um pouco diferente do tradicional, do mais costumeiro de usar. Cada um faz a sua mistura, não sei se dá para enxergar aí, cadê o aqui. Não é aquele fumo escuro, né? Só tabaco. A gente mistura algumas coisas para deixar ele mais aromático e mais fraco. Mas o tempo do cachimbo ele é diferente, por isso que é um instrumento de encontro. Um cigarro você pega, acende o cigarro, sei lá, 7 minutos no máximo, ele foi embora. Cachimbo não. Tem que pegar o cachimbo, desentupir o cachimbo, porque normalmente ele está entupido, socar lá o fumo, deixar ele, né, preparar o fumo, socar, acender o cachimbo. Se você parar de muito de fumar, ele apaga, como eu já apagou aqui. E uma cachimbada, boa cachimbada, leva pelo menos uma meia hora. Então, por isso que é o tempo do cachimbo. Não é outra pegada. Assim. Entendi. E como tem sido, né, o público em relação ao canal? Então, tem uma... Como é que eu vou dizer? A gente tem ondas e tendências, assim, que muda com o tempo, mas muda bem devagarzinho. Então, algumas pessoas chegam, ficam alguns meses, aí vão embora, e outras pessoas chegam também depois dessas, aí vão saindo uma, entrando outras, tal. Eu percebo que assim o programa ele tem um público cativo, mas a gente tem muita dificuldade em furar essa bolha algorítmica. Assim, fazer com que mais pessoas fora daquele círculo fiquem sabendo é um trabalho árduo. Assim. O que a gente procura fazer como a gente está fazendo aqui, né, é tentar colaborar, trazer outras pessoas e trocar esses contatos, né, e esse público também. Dois exemplos, um é a Giza Didática, que é uma ativista de Três Pontas, Minas Gerais, que agora ela tem um canal, só que o dela, acho que como o seu, os vídeos não são lives, eles são preparados, editados, tal. E a última entrevista foi com o canal Dona Geek, que são duas senhoras aqui de Mauá, que assistem séries e fazem resumos de séries e postam vídeos sobre séries que elas assistiram. Assim. Então a gente vai trocando para tentar ampliar esse espaço, né? Fazer mais pessoas conhecerem mais canais parecidos. Sim, maravilha, acho que é isso mesmo, né? Você citou da questão do algoritmo, né? Que realmente esse é um grande problema, né? Principalmente para os canais que são da esquerda, né? A gente vê alguns canais, né, da direita que são muito maiores, infelizmente, são muito maiores do que os nossos, né? Tanto o Café e Cachimbo e tanto o próprio Mesa de Debates. Como que você vê esses crescimentos
dos canais de direita e como que a esquerda deveria reagir a isso? Então, eu, assim, até prefeito de comparação, eu pego aqueles... Eu lembro de dois aqui, que é o Meteoro, não sei se você conhece, canal de conteúdo, mais para a esquerda, mais progressista, e um que veio do Facebook, que é o Galãs Feios. Se pegar os dois e multiplicar por três, não dá um canal da direita, em termos de inscritos, assim, impressionante. Uhum. No entanto, eles fazem um material, assim, dentro da proposta de cada um, muito bem feito. Então, eu não sei se é eu acredito que assim tenha uma ingestão de recursos muito grande. Você tem você está assistindo a um vídeo do Meteoro, tem 5 propagandas do Brasil Paralelo. Aí eu acho que fica difícil competir, né? E assim, o próprio Lula fala que falar uma mentira é fácil porque você fala uma mentira e ela pode ser grande, bonita, colorida, vistosa, né, chamativa. Falar a verdade dá trabalho. Falar a verdade você tem que só acontecer, e isso é mais difícil nesse universo de coisas fáceis, né? Eu lembro de uma época que os vídeos todos de internet, as pessoas não respiravam nos vídeos. O cara fazia um vídeo falando e botava na edição e ia cortando as respirações, assim. E eu ficava meio sem ar de assistir o vídeo. E acho que a gente tem esse tempo, né, a gente tenta resgatar esse tempo da conversa, esse tempo do pensar para falar, tal. Acho que é um processo, acho que é um caminho, assim. Acho que não dá para tentar investir nessa pegada colorida, chamativa e sem conteúdo. Acho que a gente tem que ter o conteúdo e achar o caminho de veicular esse conteúdo. Sim, Mas é uma discussão que a gente tem também bastante no canal. sim. E a própria esquerda deveria apostar um pouco mais em trabalhos como o meu e o seu? Acho que sim, acho que a gente tem me vem à cabeça aqui o começo da gestão Haddad em São Paulo, que ele não, assim, o pessoal que já estava nessa briga foi atrás dele, ele não correspondeu, assim, era uma oportunidade de ele ampliar né, dar uma resposta. O governo Lula teve uma época que começou a investir tanto quanto, assim, dividiu metade para a mídia tradicional, jornal, revista, televisão, e metade para esses veículos mais comunitários. Eu acho que é um caminho. O problema todo, assim, o primeiro problema é que a gente tem 7 famílias no país que tomam conta de toda como é que chama? De toda a comunicação de massa, né? Você tem, assim, aí fica muito difícil furar essa bolha. E algumas dessas famílias, elas estão na produção de conteúdo, na transmissão, na distribuição, até no sinal de TV a cabo que chega na sua casa, ele tem um padrãozinho lá que é de uma certa empresa e não de uma concorrência, né? Muitos lugares são servidos por uma empresa só. E essa empresa também é produtora de conteúdo, também é distribuidora de conteúdo, também é tudo. Aí fica bem difícil. E sim, e a gente está num momento de crise, né, política, crise econômica e também tem a crise sanitária. É, a pergunta que eu te faço Luciano, você está me escutando? Deu uma travada aqui, né? E já já voltamos, né, com a entrevista. Pronto, voltou. Voltou. E né, a gente está num momento bastante conturbado, né? Primeiramente, né, de crises, né? Crise política, crise econômica, a crise sanitária, né? E é um momento da gente, né? Toda essa questão do fica em casa e tudo mais, né? Do isolamento. Qual que é a importância de projetos como estes, né? Que para tentar politizar a população?
Poxa, eu acho que toda tentativa é válida, né? Eu acho que não só nos conteúdos, assim, ficar martelando ou panfletando, tal. Eu acho que são termos meio complicados, mas acho que achar novas formas de pôr em debate, né? Principalmente porque a gente, enquanto progressista, enquanto esquerda, não se propõe a formar ninguém e sim, né, a suscitar uma leitura mais crítica, né? Ó, aconteceu tal coisa, ó, putz, a gente viu por esse lado, mas tem outras tantas formas de ver. E se a gente relacionar isso que a gente viu agora com tal coisa que a gente viu outro dia? É fomentar por um lado, fomentar essa criticidade e por outro, ter a porosidade ou ter a abertura para fazer um trabalho solidário, né? Fazer um trabalho comum, né? Para não falar aquela palavrinha de pessoas como criancinhas, mas pensando em comunidades, pensando em coabitar, né? Numa relação um pouco mais horizontal, né? As pessoas estão mais acostumadas com aquela relação o padre que vai lá e reza a missa sozinho, o professor que vai lá e dá aula sozinho, o cara do jornal que vai lá e fala sozinho e a gente só ouvindo. Não, vamos abrir esse espaço, vamos... Ó, a gente está falando isso aqui, mas estamos permeáveis a tudo que vem de fora. Então, de vez em quando, inclusive, aparece lá uma figura mais brava mais à esquerda do que a gente, assim, né, colocando, ou mais à direita, enfim. O lance, acho que o que falta todo mundo perceber é que todos nós estamos no mundo, né? Desde do cara mais progressista, lá, anarquista e tudo mais, até o que a gente chama de bolsominion. Estamos todos coabitando, somos todos responsáveis pelo mundo que a gente vive, e enquanto a gente não conseguir chegar num mínimo para coexistir, vai ficar mais difícil de coexistir. Mas a gente está no mesmo planeta, assim, não tem jeito de não coexistir. A gente vai partilhar o ar com essa pessoa, né? Então, é achar esse jeito. Sim. E como que você está vendo a atual situação política do Brasil? Uma pergunta bem ampla, né? Porque acho que... Eu tô... olha, tem uma frase que é mais do que feito. Acho que no Brasil se morre de tudo menos de tédio, né? Porque se você começa a acompanhar qualquer coisa, assim, você tem toda uma atenção correndo com a informação do momento, que era a informação do momento até ontem, né? Que é a CPI lá do combate ao vírus, que vai parar agora até agosto. Aí você tem a história do assassinato da Marielle Franco, aí você tem... Enfim, você tem um zilhão de notícias sobre o governo, mas né? Do outro lado, você tem movimentações, no Exército tem movimentações, nas outras Forças Armadas você tem movimentações, nas forças policiais dos estados, e a gente parece estar sempre numa corda bamba, assim, de uma hora cai ou derrubam a gente, ou... Então, eu acho que a situação no momento em que está bem difícil de analisar, assim, de ter um prognóstico de qualquer coisa, como há muito tempo a gente não consegue fazer um prognóstico de 6 meses, de 3 meses, de um ano, assim, tá bem difícil. Aí, o que a gente tem é a expectativa da eleição, uma busca para que essa eleição seja democrática, seja representativa, coisa que não acontece já desde 2014, e essa doença sendo mal e mal combatida, que também dificulta todo esse processo. Eu acho a situação política uma bucha bem grande, assim, tá bem difícil de analisar. A primeira pergunta provocativa, você falou da expectativa das eleições, né? Eu particularmente vejo que e acho que isso já está começando a ficar mais claro, que o Bolsonaro não vai abrir a mão do governo pelas vias, né, institucionais, pelas vias, digamos assim, as chamadas vias democráticas, né? Como que a gente lida com isso? Porque não é bem capaz, se o Bolsonaro perder as eleições, ele fugir com a faixa.
Então, se ele quiser levar a faixa, não tem problema. O que a gente espera é que ninguém, é que ele esteja tão sangrado até lá que ele não consiga cooptar nem as Forças Armadas nem as forças policiais, né? Que é algo que tem estado em tensão já há algum tempo. Se ele não quiser entregar, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos lá com o Trump e deixa tira o palhaço do palco, deixa o palhaço lá no camarim dançando sozinho. É a esperança que eu tenho. Assim, que ele não vai entregar, provavelmente ele não vai mesmo. Mas não seria o caso de derrubar o Bolsonaro agora? Então, o impeachment do Bolsonaro hoje, o que acontece? A gente não vai derrubar a chapa, né? Assim, eu não estou fazendo torcida, nem acreditando que não tenha que fazer. Mas eu me pergunto, se ele cai hoje, o que acontece? O Mourão assume? O Mourão assumindo, com que parte das Forças Armadas ele está envolvido? Ontem, vários e vários generais foram, né, colocados como corruptos. E no começo da semana, os chefes das Forças Armadas mandaram uma carta, né, uma nota, dizendo que vai ser uma nota só. O que a gente pode esperar disso? Acho tenso e acho, assim, se tiver que correr e derrubar o Bolsonaro, acho ótimo. Mas a gente tem que pensar duas jogadas além sempre, né? Pelo menos duas jogadas além. Caindo o Bolsonaro, quem entra? Como acontece? Não seria o caso de derrubar o Bolsonaro e o Mourão juntos? Então, talvez não seja a CPI não seja o melhor instrumento, né? O STF e o TSE também, o TSE, o Supremo do Eleitoral, enfim, podia ser outro caminho. Principalmente porque intervieram nas eleições de forma desonesta, né? Vocês tiraram uma chapa que estava ganhando. Como é que isso acontece? Há indício de fraude de vários partidos. O próprio presidente já falou que houve fraude aí no sentido no TSE e não apresentou prova, né? Então, talvez derrubar a chapa fosse mais inteligente. Não sei se é possível, porque tem que ter toda uma mobilização lá, né? E como que você avalia o papel da esquerda nesse sentido? Olha, eu acho que eu não, eu acho complicado fazer uma avaliação crítica do papel da esquerda em si, que é algo que vem acontecendo desde o começo, desde que você tem uma esquerda no governo, né? E você falava, não, quando a esquerda está no governo, ela vira mais direita, todo mundo no governo vai mais para o centro, não sei o quê. Então, o que acontece é que assim, todo mundo que está no governo tem que lidar com todo mundo que está no governo, ou seja, você é eleito presidente, sei lá, prefeito da cidade X. Você vai ser eleito prefeito, mas lá na sua Câmara de Vereadores você vai ter todas as pessoas que foram votadas pela comunidade para estar ali, para defender aqueles interesses. E aqueles interesses têm que ser contemplados. Então, eu acho que tem sido, desde sempre, uma avaliação da esquerda quando está no executivo, como responsável por todas as políticas, o que não é uma verdade. O que a gente vê, por exemplo, no governo Bolsonaro, é que a oposição tem conseguido frear algumas coisas, por mais que ele compre o centro todo. Então, eu não acho que eu não gosto de avaliar as esquerdas pelo que está acontecendo. Acho que como combate ou como tendência, né? Acho que é uma força na sociedade. Não é nem quando está no governo ela é o governo. Ela é uma parte do governo. Entendi. Mas você falando desse negócio, né, de dialogar com todos, isso não tem um risco, na sua opinião? Porque, né, você dialoga com todos e tem sempre aquele amigo da onça que enfia a facada nas suas costas, né? Como aconteceu com a própria Dilma. Assim, então, a gente dialoga com todos dentro dos limites democráticos, né?
Não dá para dialogar com nazismo, por exemplo, com fascismo, com racismo, com homofobia. Essas coisas não dá para dialogar. Assim, eu não preciso te convencer de que isso não é certo. Assim, você tem que saber que se você incorrer nisso, você está errado e pode ser sancionado. Aí, o que aconteceu ali com a Dilma, acho que, primeiro, assim, concorrem em outras coisas, né? Primeiro, o fato dela ser mulher, o segundo fato dela ter sido de movimentos armados de esquerda, tudo que ela representava, né? Junto com isso, pessoas que saíram do jogo democrático para fazer isso, né? Todo mundo lembra da carta que saiu lá, uma suposta carta de que o vice colocou dizendo que ela não, como é que é? Que ele era apenas um vice decorativo. Depois a gente descobriu que era melhor mesmo que ele tivesse sido apenas um vice decorativo. Depois um áudio de ele se colocando à disposição para assumir caso ela não pudesse, enfim. Teve todo um jogo ali que envolveu o Supremo, que envolveu tudo, né? Tinha até uma gravação dando a lista do que ia acontecer. Então, se os dispositivos legais tivessem sido respeitados, ela teria terminado o mandato em 2018. Algumas coisas não foram respeitadas ali, algumas não, muitas coisas, né? Uma série de coisas em sucessão. E a gente tem hoje a gente teve uma presidenta mulher que não teve um crime, não teve a prevaricação nem nada, que foi deposta, e a gente tem uma pilha de cento e tantos pedidos de impeachment com quase 30 crimes de responsabilidade, e o cara continua lá, né? Sim, então há uma é meio seletivo o negócio, né? As regras todas, elas são, por mais que elas estejam escritas, tem um componente tácito, né? Algumas coisas, a gente sempre o pessoal fala, né? Que no Brasil algumas leis pegam e outras não pegam. Eu acho que... Ih, a minha imagem travou aqui, deixa eu reiniciar. Não, Algumas... tá para escutar bem. Dá para escutar bem? Então, algumas É, coisas pegam, outras não pegam. Não sei... Deixa eu ver se agora melhorou. 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 Então, a gente tem essa questão. Algumas coisas funcionam para como a coisa das drogas e o combate às drogas, né, que é outra questão, porque isso vai dar um encarceramento em massa da população negra e tal. E tanto a justiça entende que uma pessoa negra com qualquer quantidade de produto ilícito é uma traficante, quanto foi ontem que teve uma manchete: homens são presos por suposto delivery de drogas. Ou seja, se é branco, faz delivery. Se é negro, faz tráfico. É. Pois é. A gente tem... As leis funcionam de forma diferente para as pessoas diferentes. Eu tive um professor, que ele é do campo da pedagogia social, chama professor, Roberto da Silva, que é uma pessoa que eu recomendo, assim, para quem tem interesse nessa questão de pedagogia e sociedade. Ele comenta que a gente tem o Código Civil e o Código Penal. O Código Civil é para defender os direitos das pessoas brancas e o Código Penal é para punir as pessoas negras. Assim. Um código funciona para um grupo social, outro código só funciona para o outro grupo social. Esse professor, inclusive, a gente tem vontade de chamar ele lá, se você conseguir levá-lo aí, ele é fantástico. Ele foi criado, assim, desde muito novo, no que a gente chama hoje de Fundação Casa. Logo que quando você chega a 18, você é liberto, solto, ou você ganha a sua, né? Incorreu em crime, voltou para o sistema penitenciário e falou que, estando lá, chegou uma hora que ele falou: puxa, será que a minha vida inteira vou estar sob a tutela do Estado? E foi estudar. Aí ele fez, se não me engano, graduação em pedagogia, fez mestrado, fez doutorado. Hoje ele é professor titular lá da cadeira de pedagogia social da Faculdade de Educação da USP. Eu acho uma referência bem interessante. Principalmente porque ele fala: eu sou a exceção da exceção da exceção. Eu não sou um caso de superação, de que todo mundo pode. Não, eu sou, assim, da minha geração, poucos sobraram. Né? E os que estão vivos não estão fazendo o que eu estou fazendo.
Não, sim. E eu queria que você falasse um pouco agora da estrutura do canal. É um canal de entrevistas? É um canal de notícias? Como que funciona a chamada programação? A gente tenta contemplar algumas coisas. Primeiro, assim, a nossa característica mais particular assim, é pensar o nosso conteúdo sob um viés afro-brasileiro. E o que é esse viés afro-brasileiro? É um viés predominantemente negro, indígena, com influência europeia, claro. Ou seja, é um canal, usando não da melhor palavra, um canal mestiço, um canal que não é necessariamente católico, pode ser, mas assim, a gente é das religiões afro-brasileiras, por exemplo. Uma proposta mais inclusiva e menos exclusiva. A partir disso, né, a partir desse viés, dessa consciência de afro-brasilidade, que não é nossa exclusiva, ela é de todos os brasileiros em algum grau, assim, não tem nenhum brasileiro que não tenha tido a contato, influência e tradição familiar que não tenha um grau de negritude ou de nativos, né? A gente tenta contemplar e da política trata de saúde também. A gente tem levado o professor Antônio Baruch, que fala para a gente muito sobre a Covid, a, o pessoal da educação. Então a gente tenta levar o pessoal das artes da educação mais a, além de artistas, né? Eu tenho levado o pessoal lá do Labiate, que é um núcleo é um laboratório que a gente tem lá na USP. A gente tem tentado contemplar públicos diferentes ou assuntos diferentes para o mesmo público. E o mais importante para a gente é conseguir manter essa conversa como essa conversa que a gente está tendo aqui, uma conversa mais fluida, né? Que não tenha necessariamente a pergunta e resposta só e deixa a pessoa, que tenta deixar a pessoa falar o máximo possível, por mais que a gente fale muito também. Mas a gente tenta deixar a pessoa falar o máximo que ela puder. Então é um tempo mais arrastado, é um formato mais podcast. Sim, sim, tipo, e é muito interessante, né, que os podcasts estão em alta, né? Uhum. Tá certo que alguns, né, de qualidade, pelo menos no ponto de vista político, né, questionável, né? De outro lado, né, isso é uma coisa interessante de se acompanhar com a pandemia. Pode-se dizer, então, que uma das poucas coisas que se dependendo se a gente for analisar dependendo da catástrofe social sanitária que nós estamos vivendo, isso é uma poucas coisas que a pandemia pode deixar de bom. Eu acho que, não sei se deixa de bom, mas a gente vai achando caminhos, né? Então, as pessoas não podendo se encontrar, começaram a se encontrar online, né? A, a- no começo, eu confesso que tinha umas coisas falando, eu sou da área do teatro, eu trabalho muito como iluminador, então os teatros todos são fechados, eu não estou trabalhando. Começaram a pipocar espetáculos online, assim. Eu achei que muito cansativo, eu não dei conta de assistir, assim. Tipo, uma hora que eu falei, essa parte não conseguiu migrar com o tempo. É o que tem, acho que as pessoas têm que ter como é que chama? Suas iniciativas respeitadas. Eu não curti, mas os encontros, né? Acho que foram positivos. Acho que assim, não é a distância física que impede as pessoas de conversarem, trocarem ideias e planejarem, né? Acho que isso foi positivo. Apesar dessa desgraceira toda, e isso não se confirma para mim, por exemplo, na escola, necessariamente. Eu acho que assim, seguiu como dá, só era possível continuar essa relação de ensino dessa forma. Em muitos casos, em muitos casos não era possível. Assim, você não pode pegar crianças de ensino fundamental um ou antes disso e achar que você vai conseguir suprir a formação delas online. Não vai rolar, não vai acontecer. E acho que é uma perda que tem que se lidar com. Assim, não manda para a escola e a hora que mandar a gente vai atrás. Assim, ninguém vai morrer por isso. Vai morrer se mandar para a escola, né, sem vacina. Mas eu acho que teve seus ganhos, apesar da desgraceira toda, acho que teve seus ganhos. Acho que antes da pandemia, esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora
não tinha essa qualidade, essa dinâmica, né? Eu digo do ponto de vista técnico mesmo. Você até tinha essas ferramentas, mas elas não funcionavam tão bem. Elas foram obrigadas a ir melhorando muito rápido, né? Sim, e eu espero, né, como que, por exemplo, eu já entrevistei gente do Brasil inteiro, espero que pelo menos esse formato online, né, permaneça, porque ajuda bastante, né, ter contato, né, com pessoas de outros lugares, né, pelo menos nesse ponto poderia ficar, né. Você falou da questão do teatro, né, e como que tá a situação aí da cultura aí, né, na pandemia, né? Então, a cultura ela já estava muito doente antes da pandemia, né? Assim, você vem de... A gente tem uma estrutura social que não contempla a cultura porque você tem monopólios, né? Você tem grandes empresas e para você, em vários ramos da cultura, para você subsistir, você tem que passar por elas. E o quinhão você paga muito grande e o espaço de trabalho é muito pequeno. Ah, por sorte, por felicidade, assim, a gente teve alguns governos de esquerda, tanto na cidade quanto no país, que começaram a fomentar de volta não só a, a, essa cultura mais formal, né, como teatro, como as culturas endêmicas, como as culturas locais, que isso eu acho muito importante. Você ter um incentivo àquela expressão cultural daquele lugar. Como o funk, por exemplo. Você tem um espaço para que as pessoas, um espaço, um veículo, um canal, um mínimo de produção para que as pessoas consigam se expressar dentro da linguagem que elas gostam, assim, que elas criaram para si. Então, a gente veio de algumas políticas positivas nesse sentido e tudo isso foi degringolando. Eu falo que eu estava nas artes, falei, deixa eu mudar para a educação, que talvez eu consiga mais espaço para trabalhar. Aí veio esses governos todos e eu acabei, acho que eu tinha que ter ido para as finanças, não, brincadeira. Mas, Não, pode falar. não, enfim, eu acho que, então, eu tenho muita fé e esperança que, assim, você aumentou 3 milhões e meio de vagas de universidade, não foi à toa. Eu acho que isso está voltando e em algum momento vai voltar muito mais forte. Em termos de cultura, em termos de direito, em termos de tudo, assim. Pessoas que Sim. estavam acostumadas a ser objeto de pesquisa, que estavam acostumadas a ser liderados, passaram a liderar, passaram a conquistar cadeiras, né? E eu acho que isso não é impune. Isso não é Sim. impune. É, ô, Luciano, a gente viu essa semana mais um caso lamentável dentro do governo Bolsonaro, o que não é, né, novidade, né, com o ministro da Cultura, falando, Mário né, que o Frias. Mário Frias, falando que o Jones Manuel, um militante do Partido Comunista Brasileiro, da qual eu tenho algumas divergências, mas sofreu um ataque racista e nesse sentido é preciso se solidarizar com o companheiro, né? Eu queria que você falasse, né, fizesse uma avaliação, né, de como que o bolsonarismo tem lidado com essa questão cultural, que parece algo bastante forte, né, porque fala muita coisa dos artistas, os artistas aquilo, os artistas aquilo outro. Como que você vê essa situação toda? Então, eu não tô. Puxa, essa notícia eu perdi. Estou aqui procurando. A, a... Ele fez um comentário racista sobre o Jones Manuel. Falando que o Jones Manuel precisaria de um banho. Que beleza. Meu pai do céu. Então, a, a, a... você tem como ministro, né? Apesar de não ter mais status de ministério, você tem como ministro uma figura que, por um lado, é representativa de boa parte
do grupo dos chamados artistas, né? Eu acho que tem uma identidade de artista como pessoa de esquerda que, sinceramente, não ecoa em termos proporcionais. Sendo muito sincero, estou no meio artístico. O discurso de boa parte das pessoas é muito de esquerda, mas as atitudes continuam sendo reproduzindo o Brasil dos estamentos. Assim. Você tem a pessoa, eu falo brincando sempre, né? Chega um ponto que a gente perde a paciência, fala, todo mundo é muito para frentex, mas o atorzinho lá tá cansado, ele fala pro técnico se levantar e que ele precisa daquela cadeira porque ele é mais importante. E essa pessoa se diz esquerda, se diz solidária, se diz parte do movimento, mas você não, né? Muito antes da pandemia, quando a coisa começou já a degringolar, eu lembro de vários colegas da arte dizendo: então, gente, eu vou sair do fronte de batalha agora, mas contem comigo, tá? Vou voltar para cuidar dos negócios da família, mas se precisarem de mim, eu tô aqui. Poxa, aí é fácil, né? Enquanto você tem toda uma galera que vive de fato disso, que tem muito mais dificuldade de acessar os editais, os espaços, todas as coisas. Assim. Então, por mais que você tenha algumas figuras de esquerda que são artistas, tem e muito importantes. Mas se você for tratar como categoria, não é uma categoria de esquerda. Não é uma categoria de esquerda. E por que isso? Porque a gente vive num país em que a arte é para poucos, né? Essa história de que a arte é biscoito fino. Eu lembro de um caso que a gente chegou a fazer um riso irônico, é a história do pessoal da USESP, né? Assim, não lembro qual dos departamentos da USESP que foi fechado. E os caras eram super de direita. A gente fala, só porque o cara veste fraco, ele acha que ele é... Não, ele é só um serviçal mais bem pago um pouquinho e mais arrumadinho um pouquinho, mas continua sendo serviçal. Assim, não tá para servir o povo, ele tá para servir uma classe. E o triste é que algumas pessoas acreditam nisso, né? Algumas pessoas percebem... elas acreditam que elas são tendência nesse sentido, mas reproduzem o que elas estão acostumadas, assim. Que a cultura é para poucos, que tem que levar a cultura para... Isso eu acho hediondo, assim. Precisamos levar cultura para o povo. Fala, não, gente, o povo está cheio de cultura. O povo tem uma cultura pulsante e uma cultura de verdade, que não é importada, não é... ela não é uma reprodução, não é um mamute congelado que o cara descongela, assim, sabe? Isso daqui é a boa cultura. Com todo respeito, a pessoa gosta de artes clássicas, mas a arte clássica é interessante como parte de. Assim, você tem a arte, ela é pulsante, ela é uma coisa muito brasileira isso, assim, de dar um valor para algumas coisas que são por seu status, né? Você tem, sei lá, o balé clássico, ele é muito importante, mas hoje você já tem o moderno, você já tem o contemporâneo, você tem uma série de outras linguagens que as pessoas podiam pensar como possibilidades de formação e de expressão. Você tem, né, as danças afro, as danças de terreiro, as danças as nossas danças típicas, né? Por que é só o Kirov que é tão, né, tem esse status de importância? E no teatro a mesma coisa, na música clássica a mesma coisa. Assim. É legal você ouvir os clássicos, mas é legal você ouvir, né, ter alguma noção dos contemporâneos, da música popular, de outras interpretações, de outros países, enfim, que não o eixo Rio-São Paulo no Brasil e Nova York, Europa, enquanto referência externa, né? Você acha que rola um pouco de racismo aí, principalmente com a cultura, né, digamos assim, mais, não sei se esse termo é correto, né, que abre margem para discussão, mas com a cultura popular, né, tipo, né, você falou que o povo pulsa a cultura, esse elitismo aí rola um pouco de racismo também? Com certeza. É parte do racismo estrutural.
assim, infelizmente, a gente dizimou a maior parte dos nossos nativos, né, dos nossos indígenas. Então, eles representam muito menos, até por, né, por terem sobrevivido menos. E a nossa cultura a popular, que é negra e indígena, ela é disso menos por ser negra e indígena. Assim, você tem uma série de exemplos. Assim, antigamente o samba era proibido, o chorinho era proibido, hoje o funk é proibido. Não, porque o funk ele é muito obsceno. Poxa, você pega uma letra do Led Zeppelin, né? Pega o Oda Loda Love do Led Zeppelin. Pega Sim, é uma, pior. pega uma banda como Skid Row, né? Tipo, fala de drogas e sexo as músicas inteiras. Não, aí a gente percebe que o problema não é a obscenidade do funk, é a cor da pele das pessoas que dançam, né? Como o rock and roll no começo também, as pessoas, o lance de jogar pelvis para dançar, não sei o que, era tudo motivo de descomunhão quase, né? Porque era um ritmo que vinha das camadas, né, das classes mais baixas e dos negros. Você pega os tataravôs todos do rock and roll, são homens e mulheres negros, tocando de um jeito diferente. Sim. E eu particularmente, Luciano, eu tenho como, eu tento buscar como desafio, né, de além de fazer minhas entrevistas tradicionais, tentar dar voz, né, para a classe trabalhadora, né, realizando algumas entrevistas também, mas né, mas dando espaço para poder falar como que estão as coisas, como que tá as pessoas, tipo, os trabalhadores estão se sentindo comum. A gente tem até um programa chamado Mete Bronca, né, que dá espaço para os trabalhadores falarem. Como que a gente, né, essas mídias independentes como a nossa, pode fazer trabalho como esse? Eu tenho visto muitos, os saraus todos de periferia se desdobraram online, né? Eu acho que é abrir espaço mesmo, né? A gente trouxe lá no Café Cachimbo algumas figuras que, assim, foi um deleite de ouvir. O André Luiz Santos, a Izzy Gordon. Eu acho que é o que a gente está fazendo entre a gente, fazer com eles também, trazer essas figuras, trazer essas pessoas que falam de cultura, que fazem cultura, né? Que criam esse espaço de expressão. Que tem isso também, né? Perceber que cultura tem diversos aspectos. Assim, cultura é religião. A gente vive num mundo muito segmentado, ou melhor, trouxeram para a gente um mundo muito segmentado, né? Em que a gente tem uma coisa é cultura, outra coisa religião, outra coisa medicina. E, puxa, na nossa herança afro-brasileira, é uma coisa só. A dança é a mesma coisa que a medicina, porque o dançar cura, que é a mesma coisa que a religião, que é a mesma coisa que a cultura como um todo, assim. Dessegmentar, né, essa vivência. Porque dentro de casa também ela é menos segmentada, essa vida é menos segmentada. Então, acho que essa percepção ajuda um tanto a gente a perceber, a desfazer um tanto desse racismo estrutural, né? Porque para fora da cultura europeia, as culturas orientais também. A medicina é a mesma coisa que a arte marcial, que é a mesma coisa que como é que chama? A arte pictórica, que é a mesma coisa. Enfim, não é a mesma coisa, mas está tudo dentro de um mesmo universo, né? E a Sim, gente, por natureza, é menos separado em pedacinhos do que fazem acreditar. Acho que é mais uma parte da despersonalização, do domínio dos corpos, do alinhamento, da alienação, está nessa quebra. agora vamos virar um pouquinho a chave, sair da parte cultural e voltar um pouco para a parte da questão da imprensa, né? Da mídia, né? Você, você acha que hoje a mídia ela está muito deslegitimada perante a população?
a que isso se deve e como que a gente pode aproveitar esse espaço para não deixar para que a direita aproveite? Não, eu acho que eles cavaram a própria cova, né? Assim, tá muito evidente que, assim, ela tem uma intenção e mesmo que eles continuem escondendo essa intenção, todas as pessoas, né, ou assim, grande parte da população já se deu conta que o nada é dito por acaso, as coisas têm quem diz alguma coisa diz por alguma razão. Então, eu acredito que assim, isso levou a um descrédito do que é dito. E por um lado, assim, a imprensa sofre também com o que a gente está tendo de, como é que eu vou dizer? Não é nem a imprensa que está desacreditada, a informação está desacreditada. E aí eu acho que ninguém ganha, né? A esquerda não ganha com isso. A gente tem um espaço que, assim, houve um recuo geral dessa. Você tinha alguns emissores que eram tidos como emissores da verdade, né? O Jornal Nacional, o que ele dizia, sei lá, 20, 30 anos atrás, tinha uma possibilidade de ser entendido como verdade muito maior do que tem hoje. Tanto que eles viraram a eleição em 89 e hoje eles têm tido mais dificuldade, porque o artifício ficou tão evidente, não só do Jornal Nacional, você pensa na Veja, né, nas balas de prata de véspera de eleição da Veja, o que é a Veja hoje. Só que, junto com isso, a informação em si foi desacreditada, né? Então, é uma perda e acho que o melhor caminho como saída que a esquerda pode fomentar é a formação de uma leitura crítica dos meios de comunicação. Assim, é investir não acredite no que eu estou te dizendo, mas vá buscar mais informação. Busque mais informação. Busque fontes diferentes, com vieses diferentes, o que é difícil, né? Se você tem poucas fontes, já que as poucas famílias elas acabam concordando num núcleo ali que é difícil de você quebrar, mas procure fontes independentes, procure veículos de esquerda e de direita, né? E procure informação, procure referência, procure fatos. Eu acho que é esse caminho que a gente consegue trilhar. Tipo, não acredite na gente, mas procure mais informação. Seja crítico sobre o que você está vendo. Agora a pergunta para fechar, qual que é a importância, né, das pessoas apoiarem estes projetos e como que elas podem apoiar? Então, acho que a gente, uma das coisas dessa pandemia, a gente se dá conta que somos nós por nós, né? Assim, não, também de começar a pensar que o seu vizinho que produz lá, sei lá, uma cesta de café da manhã, enfim, um empreendimento que a gente tem eu acredito, pura obrigação de contemplar também. Putz, preciso comprar um presente. Pô, vou comprar um presente de um artesanato de alguém que eu conheço. Né? E a mesma coisa que os veículos, né? Se apoiarem, se perceberem como meios de informação, como meios de formação do campo de significados que está ali sendo formado. Então, pô, gente, a gente viu isso aqui, mas dá um pulo lá no mesa de debates, ó. Eles estão tratando essa questão também. Conhecem mais essa questão que a gente, ó, tem o canal da Didática, ó, tem o Café Cachimbo lá para vocês darem uma olhada, que levaram não sei quem. Eu acho que essa noção para além das coisas da afro-brasilidade que eu estava comentando, a noção de coletivo, a noção de comunidade é muito importante. Aquela história que o pessoal repete tanto do Ubuntu, eu sou porque nós somos. É isso, a gente tem que ter essa noção de coletividade. Menos nessa estrutura de degrauzinhos, né, que a gente vê tanto, e mais na vida comum mesmo. Assim, ter referência nas pessoas que estão em volta o tempo todo. Viver de fato em comunidade, ter essas portas mais abertas.
Acho que é uma mudança de entendimento de mundo que ela é gradativa, lenta, mas acho que é mais importante que qualquer coisa. Perceber essa coletividade. Beleza, Luciano. Né? Estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? E também parabenizar pelo projeto, né? Café Cachimbo, né? Pude acompanhar algumas entrevistas, né? Conhecer, gostei bastante. E peço aí para você fazer as considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de falar, enfim. Tem uma travada. Uma música que fiquei rebolando para conseguir. Tentei responder pelo Hilário. Queria mandar um abraço para o Hilário, que fez a ponte entre nós. Sugerir às pessoas que estiverem, depois de assistirem as entrevistas do Mesa de Debate, se tiverem um tempinho, dar um pulinho lá no Café Cachimbo. Tem um materialzinho lá que talvez vocês possam gostar. E desejar a você e ao canal, assim, longa vida, como chama? Vida longa e próspera, né? A gente consiga se encontrar muito por aí ainda. A gente consiga crescer e fazer alguma diferença nesse mundão. Mas muito obrigado. Enfim, e agradeço a todos que tiverem ouvido pela paciência. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Luciana, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço que vão lá, se inscrevam no canal Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Também se inscreva no canal Café Cachimbo, né? Aqui tá todo mundo junto para poder lutar contra essa mazela que está o mundo hoje, né? Curtam os nossos vídeos, né, do canal Mesa de Debates e também do Café Cachimbo, vão lá dar o joinha, né, o famoso joinha. Comentem, né, se concordam, se discordam, né, vamos fazer esse debate, né, curta a nossa página do Facebook. O Café Cachimbo tem Facebook, ô Luciano? Então, a gente tem Facebook, Instagram e o YouTube. Você procurar no qualquer um dos seus Café Cachimbo, tudo junto, você vai parar no nosso material lá. Se puderem curtir lá também, a gente agradece. Sim, e também siga a gente no Instagram também, né? Para poder fortalecer esse projeto. O Instagram nosso que está meio parado, né? Mas estamos organizando aí para também trazer conteúdo bom, né? E para vocês também por intermédio do Instagram. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, a todas. E nos encontramos por aí. E fiquem atentos à nossa programação, né, do Mesa de Debates e também da página Café Cachimbo. Então, até a próxima. Fui!